O olho de Horus não era um mito, era o mapa do seu cérebro. Na parte 2, exploramos a prática do yoga, e agora na parte 3, vamos aprender como acelerar o conhecimento através da ativação da glândula pineal. Lembre-se, conheça a ti mesmo. A glândula pineal é a porta por onde esse conhecimento começa. Mas isso não é apenas filosofia, é um processo anatômico, uma verdadeira tecnologia interna. Os respondem à pressão, à vibração. Quando o líquido cefalorraquidiano sobe e banha a pineal, e quando a respiração e a quietude se alinham, cria-se uma carga. Essa carga ativa os cristais. Eles começam a vibrar. E nessa vibração, um sinal é enviado, não apenas através do seu sistema nervoso, mas além dele. Para fora. Para dentro. Através de dimensões que a maioria das pessoas já não sabe sentir. Este é o momento que as tradições antigas chamavam de despertar do sol interior. Não é apenas um flash de insight, mas uma iluminação profunda. A glândula brilha, secretando sua química sagrada. Você sente isso como uma pressão na cabeça, como uma luz sutil atrás dos olhos fechados, como um conhecimento que não vem da mente. É quando o tempo começa a se dissolver. Você não está mais na sala. Você está em todas as salas. Você não está em seu nome. Você está em sua essência. Tote descreveu essa experiência como elevar-se acima da carne, como viajar através dos portões do espaço, como tornar-se um com o todo. Mas, novamente, ele não estava sendo poético. Ele estava descrevendo o que acontece quando você ativa a capacidade total do sistema humano. Você começa a experimentar a multidimensionalidade. O tempo não é mais linear. O espaço não é mais fixo. Você vê através da ilusão porque o olho dentro de você se abriu. Mas essa técnica não é um evento único. É uma disciplina. Um ritmo. Um modo de vida. Você alinha suas ações para apoiar a ascensão da energia. Você come não para alimentar o desejo, mas para nutrir a luz. Você respira não para sobreviver, mas para despertar. Você medita não para escapar do mundo, mas para se envolver mais profundamente com ele, a partir de um lugar de clareza, de visão. Isso é o que significa trilhar o caminho do iniciado. Assumir a responsabilidade pelo seu fogo interior e guiá-lo, passo a passo, em direção à iluminação. E quando essa prática se torna seu modo de vida, o mundo ao seu redor começa a mudar. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Você não está mais vendo apenas com os olhos da carne. Você está vendo com os olhos da luz. E o que antes parecia impossível começa a se revelar diante de você, não como um milagre, mas como a consequência natural de lembrar quem você realmente é. Há um momento de silêncio após o despertar, quando tudo parece familiar e novo ao mesmo tempo. Você anda pelas mesmas ruas, vê os mesmos rostos, ouve as mesmas notícias, mas algo mudou. O véu está mais fino. Você começa a perceber os padrões. A maneira como o medo é vendido. A maneira como a divisão é fabricada. Você começa a ver a arquitetura do sonho coletivo e como ele precisa desesperadamente de sonhadores lúcidos. Você para de perguntar, como posso escapar do sistema, e começa a perguntar, como posso transformá-lo? Tote nunca ensinou o isolamento. Sua sabedoria foi construída para ser transmitida. Quando você se torna um portador da luz, sua presença se torna uma mensagem. Você não prega. Você incorpora. E as pessoas sentem isso. A maneira como as pessoas são mantidas ocupadas o suficiente para nunca questionar para onde sua energia realmente está indo. E você percebe, não apenas o quanto estava adormecido, mas quantos ainda estão. É aí que o verdadeiro trabalho começa. Porque esse caminho nunca foi feito para terminar com você. O despertar não é o destino. É o começo de um retorno. Quando o olho interior se abre, sua visão se expande além dos objetivos pessoais ou das elevações espirituais. Elas podem não entender o que mudou em você, mas algo se agita. Uma curiosidade. Uma ressonância. A mesma que um dia despertou você. É aqui que o despertar pessoal encontra a evolução coletiva.
O momento em que seu alinhamento interior começa a se espalhar para fora. Porque cada vez que alguém vê através da ilusão, ela enfraquece. Não com violência. Não com indignação. Mas com clareza. Com quietude. Com um tipo de verdade que não precisa gritar. É por isso que os sistemas de controle temem indivíduos despertos, não porque eles são barulhentos, mas porque são incontroláveis. E quando um número suficiente deles se reúne, isso se torna um ponto de inflexão. Um momento em que as velhas estruturas começam a desmoronar, não porque as destruímos, mas porque não acreditamos mais nelas. No entanto, esse caminho não é fácil. O despertar tira suas ilusões, seus confortos, suas rotas de fuga. Exige honestidade. Exige coragem. Não o tipo celebrado nas histórias, mas o tipo que surge silenciosamente quando você escolhe ver as coisas como elas são e ainda assim seguir em frente com o coração aberto. E nessa coragem, algo poderoso surge, a compaixão. Você começa a entender que aqueles que ainda estão adormecidos não são seus inimigos. Eles são você, antes da faísca. Eles não são fracos. Eles estão esperando. E sua presença, sua luz, sua vontade de viver com verdade, é isso que faz de você o guia, não suas palavras. Aqui está a verdade, o sistema não está apenas desmoronando. Ele está sendo superado. E aqueles que carregam a luz são os arquitetos do que vem a seguir. Mas precisamos construir de maneira diferente. Não a partir do ego ou da ideologia, mas da coerência. Da ressonância. Do conhecimento compartilhado de que não estamos separados. Que a luz que eu ativo em mim toca a luz em você. E juntos, nós amplificamos. O mundo não muda quando todos acordam ao mesmo tempo. Ele muda quando alguns se lembram profundamente e vivem isso de forma consistente. Esse é o retorno de que Toto falava, não a uma terra, não a um templo, mas a um estado de ser. Um retorno à fonte, à verdade, à centelha divina carregada em cada coração. E quando essa centelha se acende, ela ilumina o caminho para os outros. Você não precisa empurrar ninguém. Apenas viva isso. Deixe sua vida ser a prova. Deixe sua energia ser a transmissão. Deixe sua presença ser o lembrete. Porque você não está apenas lembrando para si mesmo. Você está lembrando para todos nós. Isso nunca se perdeu. Não realmente. A luz, o conhecimento, a conexão, eles estão lá desde o início. Enterrados, sim. Cobertos por camadas de condicionamento, medo, ruído e esquecimento. Mas não se foram. Sua glândula pineal, seu olho interior, seu acesso direto ao infinito sempre pulsou silenciosamente, esperando. Não pela crença certa. Não por um sinal do céu. Mas para você lembrar. Para escolher. Para se voltar para dentro e acender a lâmpada com sua própria respiração, sua própria intenção, sua própria vontade. Porque o que Toto ensinou não é fantasia. É física. É a lei sagrada que governa o interior e o exterior, o acima e o abaixo. E uma vez que você trilha o caminho, uma vez que você pratica a disciplina, uma vez que você preserva o que é sagrado em você, você percebe algo profundo. O despertar nunca foi algo que você precisava alcançar. Era o que você sempre foi. É por isso que tantos temem o caminho. Não porque seja difícil, embora desafie tudo o que você pensava saber, mas porque o torna responsável. Não pelo sistema. Não as regras de outra pessoa. Mas a sua própria luz. A sua própria verdade. E quando você vê isso, quando sente a energia subir, quando a glândula se abre e a luz se move pelo seu corpo, você não pode mais fingir. Você não pode voltar à dormência, à distração, a fingir que este mundo é tudo o que existe. Porque você viu além do véu. E o que você viu não era novo. Era antigo. E era seu. Essa é a grande ironia. Tudo o que lhe disseram para perseguir, paz, significado, verdade, propósito, estava dentro de você o tempo todo. Os templos foram construídos à sua imagem. Os símbolos foram esculpidos para refletir sua anatomia.
Os textos foram escritos para lembrá-lo do que suas células já sabem. Você nunca foi feito para adorar Toto, ou as pirâmides, ou os deuses. Você foi feito para incorporá-los. Para viver o que eles representavam. Para pegar as chaves deixadas na pedra e nas escrituras e usá-las para desbloquear sua própria consciência. Porque essa é a verdadeira iniciação. Não são rituais. Não são vestes. Não são títulos. Mas lembrança. Incorporação. Viver a luz na forma humana. E agora que você ouviu isso, agora que sentiu algo se mexer dentro de você, a pergunta é simples: o que você vai fazer com isso? Você vai deixar isso desaparecer de volta como um conceito? Ou você vai respirar, praticar, caminhar e permitir que isso se torne real? Este caminho não exige perfeição. Ele exige presença. Ele pede apenas que você honre o que está surgindo em você agora. Que a cada momento em que você escolhe o alinhamento interior em vez da distração exterior, você alimenta o fogo. Cada respiração tomada em silêncio é um passo mais perto da ignição. E cada vez que você se lembra de que seu corpo é um templo e sua mente uma porta de entrada, você desmonta um pedaço da ilusão. Se você ainda não se inscreveu, agora é sua chance. O que compartilhamos aqui é apenas a superfície. Não perca o que vem a seguir. Se este vídeo ressoou em você, deixe-nos saber comentando: sou resiliente. Não se trata de ser melhor do que ninguém. Trata-se de ser plenamente você mesmo. Não a versão moldada pelo medo ou pela expectativa, mas a versão que se lembra de sua origem no todo. A versão que carrega a sabedoria em seus ossos e luz em seu sangue. A versão que não apenas fala sobre despertar, mas o vive, silenciosa e poderosamente, de dentro para fora. Você chegou até aqui por um motivo. Algo que você já sabia. Portanto, não pare aqui. Não deixe que isso se torne mais uma percepção esquecida. Vá mais fundo. Preserve sua energia. Aumente a corrente. Respire com intenção. Viva com reverência. E, acima de tudo, proteja sua luz, porque ela não é só sua. É o fio que nos conecta a todos. E quanto mais nós nos lembrarmos disso, mais rápido este velho mundo dará lugar ao novo. A glândula pineal é a sede da alma, a porta de entrada para dimensões superiores. Doutora Dolores Cannon. Passaram séculos escondendo a única parte do seu corpo que poderia libertá-lo. Não é o seu coração. Não é o seu cérebro. É a glândula pineal, um órgão minúsculo e sensível à luz, enterrado nas profundezas da sua mente, que as civilizações antigas reverenciavam como a sede da alma. Toto, o deus egípcio da sabedoria e da ciência sagrada, não se limitou a falar sobre a iluminação, ele a mapeou. E o que ele deixou para trás não foi misticismo. Foi um método. Uma técnica passo a passo codificada em símbolos, rituais e no próprio corpo. Mas, em algum momento, o mundo esqueceu. Ou, mais precisamente, foi feito para esquecer. Você nunca deveria ter aberto este olho. Porque, uma vez que você o faz, tudo muda. Você não vê o mundo de forma diferente, você vê além dele. E é aí que o controle deles termina. Isso não é fantasia. É fisiologia, consciência e lei cósmica. Você não está aqui para se divertir. Você está aqui para lembrar. Então, vamos começar. Para a maioria das pessoas, a glândula pineal é apenas um termo curioso que podem ter encontrado em um livro de biologia, ignorado e descartado. Uma pequena estrutura em forma de cone no centro do cérebro, não maior do que um grão de arroz. Mas para os antigos, ela não era pequena. Era tudo. Era a porta de entrada entre o físico e o divino, o órgão que permitia aos mortais comungar com o infinito. Os egípcios a esculpiram em pedra, os hindus a chamavam de terceiro olho e os gregos a reverenciavam como a sede da alma. E, no entanto, hoje ela é ignorada, ridicularizada ou, pior ainda, sistematicamente suprimida. Pense nisso. Por que os sistemas modernos ocultariam tão cuidadosamente algo que todas as tradições antigas consideravam sagrado? Por que essa glândula, essa chamada estrutura, os antigos não estavam adivinhando? Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo.
Eles não construíram pirâmides para sepultamento. Eles as construíram como câmaras iniciáticas, ressonadores acústicos sintonizados para despertar algo profundo dentro de nós. E esse algo começa no centro do cérebro, na pineal, onde a luz nasce não do sol, mas do espírito. A razão pela qual você sente que algo sempre falta é porque faltou. Não fora de você, mas dentro de você. E o que você tem perdido não é uma crença. É uma conexão. Uma conexão direta, viva e luminosa com a fonte do seu ser. Essa conexão tem uma localização física. E está esperando que você se lembre. Disseram a você que o divino está lá fora, em algum lugar acima das nuvens, além das estrelas, em um reino muito distante para ser tocado. Mas Toto nunca ensinou isso. O que ele transmitiu não foi uma religião de adoração, mas uma ciência da incorporação. O corpo, em seus ensinamentos, não era uma prisão, era um portal. Um templo vivo, codificado com geometria sagrada, correntes alquímicas e passagens secretas. E no centro desse templo está um pilar. No Antigo Egito, eles o chamavam de Djed. A anatomia moderna o chama de coluna vertebral. Mas Toto sabia que era algo muito mais. Era o eixo entre os mundos, a rodovia pela qual o espírito ascende e desce. O Djed nunca foi apenas um símbolo de estabilidade. Ele representava o ser humano desperto, um ser que elevou a energia da base até a coroa, acendendo o sol interior. Cada vértebra, cada canal nervoso, cada respiração que você toma faz parte desse sistema. A coluna vertebral não é apenas uma estrutura de suporte, é um condutor. E quando você começa a entender isso, percebe que a iluminação não é algo que acontece por acaso. É algo planejado. Passo a passo. Respiração a respiração. A técnica de Toto não era escapar do corpo para alcançar reinos superiores. Era descer totalmente nele. Dominá-lo. Alinhá-lo. Porque até que você ative a rede interna do corpo, as frequências mais elevadas não podem se ancorar. Você não se conecta ao infinito ignorando o corpo. Você se conecta a ele afinando o corpo como um instrumento. E a glândula pineal é a coroa desse instrumento, o ponto de ressonância final. O processo começa nos centros inferiores, a raiz e o sacro. Estes não são apenas chakras da teoria da nova era. São locais fisiológicos com consequências energéticas. Eles governam seus instintos, sua sobrevivência, sua energia sexual. E essa energia não deve ser suprimida. Ela deve ser refinada, elevada. Quando compreendida corretamente, ela se torna o combustível para a ignição espiritual. Mas a maioria das pessoas nunca a eleva. Elas são ensinadas a satisfazê-la incessantemente ou negá-la completamente. Ambas são armadilhas. Toto ensinou um terceiro caminho, a transmutação. Quando a respiração está calma e a intenção é clara, essa energia começa a subir. Ela não dispara para cima em um momento explosivo, ela gira, serpenteia, sobe. Como as serpentes no cajado de Hermes. Como os fios de DNA. Isso não é uma metáfora. É um projeto. O Djed é real. E à medida que a energia sobe pelo seu eixo, ela ativa glândula após glândula, até chegar à pineal. Você nunca foi destinado a depender de uma autoridade externa para encontrar o divino. Você foi projetado para experimentá-lo diretamente através do seu próprio sistema. E a beleza desse projeto é impressionante. A coluna vertebral, o cérebro, o sistema nervoso, nada disso é aleatório. É uma arquitetura sagrada. A própria forma da coluna vertebral imita o cajado do poder, a varinha do mago, o caduceu de Hermes, o pilar central do templo. Tudo codificado. Tudo esperando que você se lembre de como usar. Mas, para fazer isso, você deve primeiro abandonar a crença de que seu corpo é comum. Ele não é. É o veículo mais avançado que existe. E Toto deixou as instruções. Elas só não estão escritas em linguagem simples. Estão escritas em símbolos, geometria e vibração. O Ankh não era uma decoração, era uma cifra. O olho de Horus não era um mito, era um mapa do seu cérebro. E o Djed não era um totem religioso,
era a espinha dorsal secreta da alma. Você anda todos os dias com um templo mais poderoso do que qualquer estrutura construída na Terra. E no topo desse templo está a glândula pineal, a lâmpada na torre. Mas até você ativar a corrente dentro de você, a lâmpada permanece apagada. Essa é a diferença entre crença e experiência. Você pode estudar todos os textos antigos do mundo, mas até que você envolva seu corpo como a ferramenta que ele foi projetado para ser, os mistérios permanecerão ocultos. E o que Toto ensinou nunca foi teoria. Era prática. Gnose direta, viva, incorporada. Então, quando lhe disserem para deixar o corpo para encontrar Deus, lembre-se da sabedoria de Toto, desça ao seu templo. Porque só então você poderá ascender. Existe uma substância dentro de você mais preciosa do que ouro. Os antigos sabiam disso. Toto falava sobre ela sem nomeá-la diretamente, porque o que é sagrado nunca é entregue de graça. Eles a chamavam de óleo da luz, a secreção sagrada, o Christus. E todos os seres humanos a produzem, mas quase ninguém sabe o que é ou para que serve. Essa secreção nasce no claustro, uma pequena região do cérebro, e desce pela medula espinhal em ritmo perfeito com um ciclo lunar. Não é metafórico, é bioquímico. Físico. Real. Mas, como todas as grandes verdades, foi escondido em alegorias, mal traduzido pelas religiões e ridicularizado pela ciência moderna. Porque se você soubesse o que esse óleo pode fazer, você pararia de buscar a salvação externa e começaria a proteger seu próprio fluxo interior sagrado. Os antigos egípcios compreendiam que o cérebro não era apenas um processador de pensamentos, mas o trono de Deus no corpo. Eles sabiam da existência de um fluido que, quando preservado e elevado, retornava à sua fonte e iluminava a mente com luz divina. Esse fluido ainda existe dentro de você. Mas aqui está a verdade que nunca lhe ensinarão. Todos os meses, se o seu corpo estiver alinhado, se forma no seu plexo solar uma pequena centelha de potencial criativo. E essa semente precisa do óleo sagrado para acender. Se ela subir sem perturbações, passando pela coluna vertebral e ativando glândulas ao longo do caminho, ela chega à glândula pineal, onde passa por uma transmutação. O óleo se transforma em luz. O corpo se torna um templo. O iniciado se desperta. É por isso que as tradições antigas davam tanto valor à autodisciplina, não porque o prazer é errado, mas porque a energia é sagrada. A ejaculação, o excesso, o estresse, a raiva e as emoções negativas drenam o fluido vital do corpo. E sem o óleo, a semente não pode acender. Sem a semente, a luz não pode despertar. Você começa a perceber como o mundo moderno foi perfeitamente projetado para interromper esse processo, por meio da superestimulação, do vício, da má alimentação, da mídia tóxica e da distração perpétua. Porque um corpo que perde esse óleo nunca tem luz suficiente para despertar. E uma população que nunca desperta é fácil de controlar, fácil de vender, fácil de manipular. Toto não estava interessado em controlar ninguém. Seus ensinamentos eram para iniciados, aqueles dispostos a trilhar o caminho estreito. Aqueles que compreendiam que a alquimia não se trata apenas de metais, mas do refinamento do eu. A secreção sagrada é o seu ouro interior. É o fogo líquido que, quando tratado com reverência, se torna a centelha que acende a pineal. Você não precisa acreditar que isso é verdade. Você só precisa tentar viver de uma maneira que preserve sua energia interior e ver o que acontece. Quando o óleo começa a subir, tudo muda. Seus pensamentos se tornam mais nítidos. Seus sonhos se tornam mais vívidos. Seus instintos se tornam mais fortes. O véu começa a se tornar mais fino. É por isso que os antigos associavam o processo à ressurreição, à fênix, ao renascimento de Cristo. Não se tratava da morte literal, tratava-se da morte da ignorância. O momento em que a luz retorna ao trono e os olhos se abrem de dentro. Eles codificaram isso em todos os principais textos e símbolos. A terra que mana leite e mel? É o seu cérebro, a sua hipófise e a sua pineal, secretando substâncias sagradas quando alinhadas. A história do filho pródigo é a semente retornando para casa depois de se perder nos centros inferiores. Belém, a casa do pão, é o seu plexo solar,
o local de nascimento da semente. 3 dias no túmulo? É quanto tempo o óleo repousa no cérebro antes de se transformar. Nunca foi sobre história. Sempre foi sobre você. Você foi ensinado a procurar sinais e milagres no exterior, mas o verdadeiro milagre está dentro da sua própria anatomia. Um processo biológico tão sofisticado, tão divino, que transforma matéria em espírito. Isso não é religião. É ciência sagrada. E começa quando você para de desperdiçar seu poder e começa a trilhar o caminho da preservação. Porque o óleo da luz não é ilimitado. É precioso. E quando você começar a preservá-lo, quando você honrá-lo, você entenderá por que o mundo nunca quis que você soubesse que ele existia. A maioria das pessoas olha para símbolos antigos e vê arte, mito ou decoração. Elas veem o An que chamam de cruz. Elas veem o olho de Horus e pensam em superstição. Elas veem o pilar de Jade e pensam que é apenas mais uma escultura antiga em pedra. Mas Thoth nunca desperdiçou símbolos. Ele codificou conhecimento dentro deles, conhecimento funcional, aplicável, fisiológico. Não ideias abstratas, mas mapas. Ferramentas. Chaves. Porque, uma vez que você entende como ler esses glifos, eles deixam de ser imagens mortas. Eles se tornam instruções vivas. Você percebe que esses símbolos não eram para adoração. Eles eram para ativação. Veja o olho de Horus. Dividido em 6 segmentos, cada parte corresponde a um sentido humano: visão, audição, paladar, tato e intuição. Mas o que a maioria das pessoas não percebe é o seguinte: quando você sobrepõe o olho de Horus a uma seção transversal do cérebro humano, ele corresponde exatamente à estrutura. O tálamo, o corpo caloso, a pineal e a hipófise, todos presentes na imagem. Isso não é coincidência. É uma precisão anatômica. Um código oculto preservado à vista de todos por milhares de anos. Depois, há o Ankh. Muitas vezes confundido com um ícone religioso ou símbolo da vida. Mas é mais do que isso. O círculo superior representa a glândula pineal, o ponto zero, o sol, o receptor. A linha vertical é a coluna vertebral, o pilar G. A barra horizontal? Os braços da cruz, o equilíbrio entre o corpo físico e o energético. É um símbolo, sim. Mas também é um diagrama. Um que descreve o mesmo processo que todos os místicos, iniciados e yogis tentaram incorporar: a elevação da energia interior, o despertar do olho, o nascimento da luz espiritual dentro do crânio. Os símbolos falam uma linguagem que o subconsciente entende. Ao contrário da linguagem moderna, eles não dependem da lógica. Eles contornam a mente e se incorporam diretamente no campo energético. É por isso que os antigos os usavam em todos os lugares, nas paredes dos templos, nas joias, nos manuscritos e até mesmo nas ferramentas do dia a dia. Porque quando você está cercado por símbolos de alinhamento, o corpo se lembra. Ele responde. Os sistemas adormecidos começam a despertar. Thoth não ensinava apenas com palavras. Ele ensinava com arquitetura, com geometria, com som e ritmo. Ele codificou frequências na pedra. As pirâmides não foram construídas para impressionar os deuses. Se você ainda não se inscreveu, agora é sua chance. O que compartilhamos aqui é apenas a superfície. Não perca o que vem a seguir na parte 4. Se este vídeo ressoou em você, deixe-nos saber comentando. Sou resiliente, ative o sininho, se inscreva no canal, compartilhe para mais pessoas se iluminarem.